Olá, eu me chamo Gabriela, estou aqui com o João Vitor, nós somos gerentes comerciais do SEAP Brasil. Hoje nós estamos em mais um episódio do SEAPcast, onde nós iremos bater um papo leve e enriquecedor sobre o papel do assessor de crédito na saúde financeira do empreendedor. Esse bate-papo ele vai ser realizado aqui junto com o assessor e especialista Paulo de Jesus e a assessora Andréia, né? E antes de tudo, eu gostaria que os assessores falassem um pouco sobre a sua trajetória e também sobre o papel deles aqui dentro do SEAP. Como ela falou, me chamo Andréia, sou assessora de crédito especialista. Estou no SEAP já há 12 anos. Iniciei na função de auxiliar de crédito, né, onde foi me oportunizada em 2013. E foi uma grande jornada até que o SEAP novamente me oportunizou no ano de 2021 na função de assessora de crédito. E nessa função eu me encontrei, né? Porque a gente trabalha diretamente com a venda e a orientação financeira do cliente. Vender, para mim, não é só fechar negócios, a gente tem conexão com o cliente, a gente aprende corriqueiramente, muitas experiências. Então, essa função, ela foi uma transformação de vida para mim, né? Aonde eu me encontrei, como eu falei, eu me encontrei nela, é uma jornada onde eu acredito que eu não seria hoje quem eu sou se eu não estivesse na venda. Então, eu acredito que eu cresci pessoalmente e também profissionalmente como assessora de crédito. Meu nome é Paulo de Jesus, sou assessor de crédito há quase 4 anos, eu faço 4 anos em abril. E esse trabalho é um trabalho muito voltado diretamente com o cliente. Nós desempenhamos um papel muito importante na vida do empreendedor, que é a concessão do crédito, né? Temos aí o nosso grande diferencial, que é esse relacionamento aproximado com o cliente. Como disse André, a gente não trabalha só diretamente vendendo, só entregando ali mais um produto na mão desse cliente, mas de fato a gente tem um acompanhamento mais próximo, um relacionamento mais próximo. Os clientes costumam nos visitar, estar em nossas reuniões, a gente consegue também estar presente na atividade do cliente. E será um prazer muito, muito grande estar com vocês aqui, né? O João, a Gabi, a Andréia, que é referência demais para mim, abordando esse assunto, né? Sobre o nosso papel, o papel do assessor de fato na vida do cliente. E Paulo, a respeito, né? Paulo e Andréia, claro, a respeito do trabalho de vocês, né, como assessores. Vocês são assessores que se destacam bastante no SEAP na concessão de crédito, e a gente sabe que o diferencial do SEAP é o crédito com MPO, né, microcrédito produtivo e orientado. Queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês, já falando sobre o processo de venda do microcrédito, como é que se dá, como é a recepção dos clientes e os desafios que vocês têm enfrentado no dia a dia. Bom, posso? O nosso papel de fato, né, a gente tem abordado na fala anterior, é de dar uma consultoria a esse cliente. O MPO é o microcrédito produtivo e orientado, né? O que acontece hoje muito na ponta é que as pessoas estão muito acostumadas a tomar crédito. E tomar crédito leva o cliente às vezes no caminho do endividamento, leva o cliente no caminho de tomar um crédito que ele não tinha condições de pagar. Então, o microcrédito produtivo e orientado, que é o verdadeiro MPO, ele leva um crédito na necessidade do cliente e na capacidade que ele consegue estar arcando com aquele compromisso, porque o propósito é fortalecer o empreendedor, o propósito é realizar o sonho daquele empreendedor. E a gente sabe que um cliente endividado não vai conseguir destravar suas vendas e seus negócios. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem nas mãos. A gente tem um poder enorme na mão. Então, a gente tem que ter, quando a gente tem muito poder, a gente tem que ter um pouco de cautela, responsabilidade. E é um trabalho, sem dúvida, feito com muita responsabilidade de levar o crédito na medida correta para o nosso cliente. E não somente o crédito. Nós abordamos aí uma grande gama de diferenciais no nosso microcrédito, que é a orientação, que é o acompanhamento. Temos alguns programas que eu acredito que daqui a pouco serão colocados em pauta. E é isso. Pronto. Queria só fazer um comentário bem que antes da Andréia responder sobre o MPO, que o SEAP é diferente dos bancos convencionais, né? O diferencial do SEAP é o MPO. É ele ir lá e orientar o cliente da real necessidade da atividade dele, sem comprometê-lo,
sem orientar para que o cliente, às vezes, ele tenha uma noção do empreendimento de uma forma quando, na verdade, não é aquilo. E a gente consegue situar o cliente, colocar os pés dele no chão, Sim. de forma coerente com o microcrédito produtivo e orientado. E, Gabi, só um ponto também interessante que você falou, a questão do microcrédito, da gente botar os pés do chão do próprio cliente, né? A gente se depara com muitas situações, acredito, principalmente vocês que estão lá na ponta, né? Necessariamente ali vendendo, conhecendo o cliente, conhecendo cada dia que passa, conhecendo novos empreendimentos, novas pessoas, novos empreendedores. E eu sei que uma das maiores dificuldades é convencer o cliente de que aquele valor que ele está querendo, ele não é só o valor que ele vai precisar. Tem outras coisas que ele pode investir. E aí, o que é que a gente faz nesses casos? Como que vocês lidam com esses desafios? Chegar para o cliente dizer que quer tal X valor, a gente sabe que aquele valor às vezes pode causar um endividamento daquele cliente, e como fazer aquele cliente ser convencido de que não é só o crédito que ele precisa de uma orientação a mais. Então, o MPO ele já começa não só pelo fechamento do crédito, a venda do crédito em si. A gente começa com uma orientação ao cliente, né? Primeiramente, a gente chega no empreendimento desse cliente, a gente analisa, faz aquela orientação financeira, conhece como que aquele cliente trabalha, se ele tem um controle da atividade dele, porque o que a gente lida é com vários clientes empreendedores que eles não têm um conhecimento da própria atividade. Então, a nossa função, além da venda do crédito, é conhecer o empreendimento do cliente, conhecer os controles que ele trabalha, se ele tem um fluxo de caixa, se ele tem um controle de estoque, se ele sabe quanto que ele lucra. Tudo isso a gente se depara com clientes que não sabem. Eles não sabem fazer uma formação de preço, eles não sabem gerir o estoque. E aí, para a gente poder conceder o crédito na medida correta, né, da forma correta, um crédito que vai, de fato, ajudar o cliente, né? Porque o crédito ele é para alavancar, ele é para expandir aquele negócio, a gente crescer junto. Então, começa pela orientação. A gente vai entender primeiro se esse cliente ele tem um controle, e se ele não tem, como que a gente pode ajudar, né, ele a criar esse controle. E através do crédito e a orientação, a gente estabelece uma conexão com esse cliente, que é o MPO. O MPO é uma conexão, não é só uma venda, é uma conexão com aquele cliente. E através dessa conexão, a gente vê a necessidade de fato que aquele cliente tem. Certinho, Andréia. E aí, no que a Andréia falou é algo muito importante, porque assim, às vezes a gente chega no próprio cliente, ele acha que ele tem uma necessidade em um certo ponto, quando na verdade não. E quando o assessor chega, ele faz esse levantamento com o cliente. Existem clientes também que não sabem nem a margem de lucro que ele tem em cada produto, e quando ele não tem esses dados apurados em mão, ele pode tomar uma decisão que pode comprometer o empreendimento dele. Então, o assessor de crédito, ele entra, faz essa análise juntamente com o cliente e até situa ele, que é algo que eu já falei, dele saber qual a real necessidade de capital dele para aquele momento e em que ele vai aplicar. E aí, mediante essa análise, a gente consegue liberar, né, conceder o crédito com qualidade. Que aí a gente vai estar concedendo o crédito com qualidade, sem endividar, ele sabendo direcionar para onde é que ele vai investir, o que ele vai conseguir o retorno e vice-versa. E um ponto interessante, Gabi, que tu falou a respeito justamente do endividamento, né, Paulo? Tenho certeza que tu já chegou em situações de chegar no cliente e o cliente ele está totalmente comprometido. E aí, fazendo uma análise, quando tu chega lá, tu fez o processo com o cliente, viu o que é que ele estava precisando, quando tu vê que o cliente ele realmente está endividado, está realmente no limite, mas ele está realmente precisando de um crédito. Quais são os pontos que tu analisa na maioria dos teus clientes que tu vê que está causando aquele endividamento? O que é que tu analisa desses teus clientes que tu observa e diz assim, não, esse cliente ele está nessa situação por causa desses pontos. O que é que os clientes costumam errar, os empreendedores mais erram no dia a dia? Você tocou num assunto muito sensível, né? Que é a saúde financeira realmente do cliente. Isso. Essa é uma das barreiras que a gente tem o maior desafio de atravessar, de alcançar, de ultrapassar, porque o cliente ele não vai dar informação para que ele não confia.
Então a gente volta lá para o início, o crédito com base no relacionamento. Base no relacionamento. Um relacionamento de confiança, o cliente vai sentar e vai abrir o jogo contigo. Paulo, eu estou nessa situação, nessa situação. Ele relata toda a vida financeira dele. Quando o cliente ele tem essa confiança no assessor de crédito e repassa todas as informações corretas, eu consigo, junto com um parecer de crédito, com um parecer de um gestor, muitas vezes, fazer uma concessão de crédito para esse cliente que, de fato, ele está carente, ele está precisando do crédito, seja para adquirir um novo estoque, porque está com o estoque fragilizado, porque endividou muito, e aí começou a vender, não começou mais a repor mercadoria, só pagar a conta, O capital pensou. de giro está comprometido. Quando chega numa situação, o cliente está com a sua atividade totalmente fragilizada. E aí a gente sabe que sem esse fluxo, a atividade desse cliente vai falir, vai fechar. Quando o cliente ele é transparente a esse ponto de falar, ele confia de fato, porque eu acredito que tem que ter uma relação de muita confiança para isso acontecer, a gente consegue sim, respondendo a tua pergunta, João, conceder o crédito desse cliente, né? Claro que é feita uma análise, a gente faz a concessão do crédito desse cliente e começa a trabalhar a orientação financeira. Eu tenho, por exemplo, em mente uma cliente lá de Codó que eu atendia, e quando ela me procurou para fazer o crédito, ela estava bem com alguns problemas financeiros. E aí ela já mandou mensagem: Paulo, eu tô nessa situação que eu queria fazer. E aí eu fui perguntar para a cliente o que tinha acontecido, porque eu já conhecia ela de outros ciclos. E ela foi me relatar: Paulo, eu tive um acidente, acabei me endividando, quebrei a clavícula, minha atividade parou, eu tô aqui com minha atividade novamente assim, sabe, engateando e tal, e eu preciso do crédito. Uma informação muito importante, muito pertinente, porque problema de saúde a gente passa, né? Então, assim, são vários fatores que levam o cliente a obter dívida, né? Claro que tem a organização financeira, tem a questão da saúde e todos esses pontos, mas o fato é que o cliente vindo até o SEAP, entrando em contato com a assessor de crédito, trazendo as informações corretas, a gente consegue atender e orientar esse cliente a sair da dívida. Prova disso, a cliente fez o crédito comigo, eu falei para ela que no próximo ciclo ela teria que pelo menos ter reduzido, né, a quantidade de endividamento dela. De restrições, e aí ela foi reduzindo, acabou que hoje ela está sem, a atividade está normal novamente. A gente deixa o cliente ciente de que o CPF dele negativado é um prejuízo para ele, né? Acaba reduzindo as linhas de crédito, pegando um crédito com a taxa um pouco mais elevada, e a importância de fato de você ter uma noite tranquila de sono sem estar com o seu nome pendenciado. Tudo liga à orientação, né? Como o Paulo bem colocou. Ouvir o cliente e mostrar para ele aonde e como aplicar o microcrédito, né? Eu acredito que começa no início, aonde ele está aplicando esse microcrédito, e da forma como ele está aplicando, para a gente entender todo o depois. Porque se ele já pega numa situação onde ele já está endividado, ele não sabe aplicar, emprega muitas vezes o microcrédito em contas futuras e tal, ele não aplica dentro da atividade dele, corriqueiramente nós também teremos um prejuízo do cliente, também vai ter um prejuízo enquanto a isso, porque muitas das vezes a gente não ouviu as dores deles, né? A gente não fez aquela orientação. Então, tudo parte da orientação. Orientar é o ponto de partida para o cliente não entrar nesse ciclo que o João Vitor colocou, né? Que é a questão do endividamento e esses pontos que afetam o empreendimento dele. Mediante que a Andrea está falando, a gente aborda um ponto interessante, o quanto realmente o real papel do assessor na saúde financeira e do empreendedor. O Paulo deu um exemplo bem comum entre a gente, que a gente vivencia, né? E a gente olhar com o olhar de assessor que aplica o MPO para aquele cliente que naquele momento está precisando da gente, mas que ele não está com algumas condições favoráveis, né, no mercado financeiro. E a gente tem um olhar apurado de chegar a orientar e dizer assim, ó, nesse momento você comporta fazer isso dessa forma e daquela forma, né? É muito gratificante. Isso. Só retornando a essa cliente, agora recente, eu fui para um evento que a gente tem parceria com a Plan e o Sebrae. Cheguei lá, quem era convidada de honra do Sebrae para ser entrevistada, era a minha cliente. Ela estava ainda com uma sequela de acidente e tudo mais. Estava lá com a postura de empreendedora, abordando sobre
Eu fiquei muito, muito feliz, sabe? Porque, de certa forma, eu ajudei aquela cliente a se reerguer. Isso. E o cliente tem esse Se sentimento. tu não tivesse parado aquele tempo para ouvir ela, acompanhar, entender. E outro ponto interessante que a gente entra, que, por exemplo, quando tu começou a falar, tu disse que o endividamento dela veio devido a uma questão de um acidente, né? E aí é onde entra, por exemplo, se antes do acidente dela ela já tivesse um assessor ali trabalhando, né, acompanhando ali ela, não vou dizer que diariamente, mas ela tivesse alguém que realmente tivesse dedicado, fazendo um crédito, né, positivo e produtivo e orientado com ela. No momento que aconteceu a infelicidade do acidente, será se realmente aquela cliente tivesse seguido todo um cronograma de trabalho, ela teria entrado nesse endividamento? Ou se tivesse entrado no endividamento, será se seria tão elevado? Será se teria realmente prejudicado ela, a ponto da atividade dela ter retornado lá para o início, como tu falou, né? Ela teve que retomar a atividade dela, né? Estava engatinhando. E aí, tendo em vista isso, Paulo, uma das coisas que eu também observo muito na vida dos empreendedores é a questão do trabalho sem as ferramentas adequadas de gestão, né? O que é que tu pode me falar sobre isso? Quando tu observa o teu cliente que ele não está trabalhando com as ferramentas de gestão, como é o desafio de convencer aquele cliente de que ele precisa realmente ter uma ferramenta de gestão adequada para a atividade dele? João, é um grande desafio. Porque recentemente tive até essa conversa com o Diego, né? Diego Cisneiro. Tem um projeto inovador que é o SEAP Bank, que a gente está tentando usar aquela plataforma justamente para dar mais bagagem para o cliente, né? Dar um apoio. E aí ele entra em contato comigo, pergunta como é que é. Eu disse, cara, assim, o produto é maravilhoso, mas só que numa concepção de vista nossa. O cliente ele tem dificuldade de entender que aquilo é para ele. Do mais simples, as coisas Entendeu? mais simples, muitas vezes ele tem essa na perspectiva do cliente, ele vai ter essa dificuldade. Então, aí ele disse, mas é o papel de vocês. E aqui fica o desafio. Por isso que eu te falei, cara, é muito difícil, porque a gente diz para o cliente, explica para o cliente, às vezes ele não tem aquela visão. Aquela visão, aquele entendimento. Ou ele começa a fazer, depois ele para de fazer. Eu já acompanhei clientes que o cliente não tem um caderno, não tem nada, você pega um cadernozinho personalizado, bonitinho, e quando tu vai lá em um mês, está anotado, quando vai no outro não está mais anotado nada. Então, assim, é muito desafiador. Os fiados que são vendidos, Exato. os aprazos que não há cobrança adequada. O que eu tenho orientado meus clientes a fazerem, né? Eu percebo que os clientes, eu acredito que o André também tem esse problema, ele sofre muito com a questão da venda a prazo, do fiado. Sim. E é um fiado descontrolado. Tem cliente que só sabe de cabeça. Tu vai fazer um levantamento dele. Rapaz, o cliente tem 2 mil de cadê esse fiado? Tá aqui na minha cabeça. Acontece muito. Caramba, como é que o cara consegue decorar 2 mil? E realmente ele tem, e ele sabe. Ele consegue, né? Mas o problema tá justamente aí, né, Paulo? Como fazer esse controle? Pronto. Será se esse cliente ele vai pagar naquele mês ou no outro? O que acontece? Eu disse, quanto tem para receber esse mês? Ela não sabia. Eu disse, seria interessante se ela soubesse? Seria. Eu disse, a gente tem hoje dentro do SEAP Brasil um emissor de boletos. E é comprovado, João, que a emissão de boletos, ela reduz a inadimplência até 70% do cliente. Isso é fato, isso é dado. De 10 boletos que o empreendedor emite e coloca na mão do cliente dele, ele recebe 7. Tem uma taxa de inadimplência referente a 30, só que na promissória essa taxa ela aumenta, André. Às vezes o cliente não chega a receber nem 40, ou então recebe uma promissória que era de 2 meses, recebe em 4 meses. É o que mais o cliente relata. Paulo, eu vendi um perfume de R$100. É o pingado. É o famoso pingado, porque né? Eu acredito, assim, que nesse modelo de gerar o boleto, gera uma responsabilidade maior naquela pessoa que está recebendo o boleto. E a gente fala de coisas simples, né? Que muitas vezes hoje seria que a maioria trabalha com uma promissória, às vezes não tem o controle daquela promissória, não sabe quanto que tem para receber por mês, não tem o controle de fato daquilo. Isso quando tem anotado, que o Paulo falou que tem gente, muitas das vezes que a gente encontra de fato, com anotado na cabeça, gente, pelo amor de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. É uma situação recentemente, difícil. esse cliente que eu estava tratando com ele, eu emiti o boleto no meu nome, eu vou abrir, tu sabe bem que aí, cadastrar meu CPF, tudo. E aí eu disse, agora tu vai fazer um boleto. E eu mostrando para ele, porque ele pensava que era algo complexo. Cara, não é complexo, é aqui, ó, o nome completo. Eu dei meu nome, ele colocou, eu dei meu CPF, minha data de nascimento, emiti um boletozinho lá de 120, bota em 2 vezes. Quando ele finalizou o boleto, tava lá a receber do mês 60, a receber do próximo mês 60. Então, eu disse, ó, tu tem na tua mão o que tu tem enfiado para receber.
E aí eu paguei o boleto, porque eu fiz a compra na mão do cliente, eu paguei o boleto, quando no outro dia ele mandou um áudio, Paulo, o dinheiro caiu e não teve nem desconto e eu vou aprender esse negócio, eu gostei demais. Percebe que a gente tem que dar um exemplo, respondendo a tua pergunta, de dar um exemplo para o cliente de como é que faz, entendeu? Um acompanhamento. Claro que eu tenho certeza que depois disso ele não emitiu mais nenhum, eu tenho que voltar lá de novo, E entendeu? fazer o processo de repetição, de repetição. repetição. Porque, Paulo, é um processo de repetição e aprendizado, né? Você vai fazendo e à medida que você vai fazendo, você vai pegando a prática. Porém, é justamente como tu falou. O cliente ele tem aquele primeiro choque e diz assim, não, é muito difícil, é muito complexo. Porém, hoje a gente sabe que o empreendedor que quer crescer, né? Não necessariamente ele precisa, ele quer crescer, ele tem uma visão de expansão do negócio dele, ele precisa ter todas as ferramentas adequadas. Exato. E seguir à risca E os processos de cobrança. Eu estou muito otimista com essa missão, eu achei muito inovador, porque vai reduzir bastante o nosso trabalho, em termos de levantamento, vai minimizar as perdas do cliente, vai um negócio que vai gerar. Eu já trouxe até para o Davi algumas sugestões dentro desse módulo de boleto, né? Que eu percebi que a gente tem que melhorar lá dentro. Mas veja só, o empreendedor, ele tem uma ferramenta dessa na mão. E aí eu disse para o meu cliente, tu tem alguém que te vende na promissória? Teu fornecedor? Não vende. Tá Hoje com, em dia tá com os boletos tudinho guardado aí, tu sabe o vencimento, cara. Então, tu tem que pegar isso e replicar para ti, porque vai dar certo. E é algo assim... Por isso que eu falo, você é um diferencial enorme. É um diferencial enorme que o SEAP tem. Hoje, qual instituição de microcrédito entrega uma ferramenta dessa de graça na mão do cliente? Nenhuma. Então, é um diferencial. Com a orientação. E com a orientação de fazer. Porque eu emiti o boleto, paguei. Então, é algo que a gente faz porque a gente quer, de fato, ver o cliente crescer. E crescer de maneira saudável. É, de fato, o que o Paulo colocou é uma coisa que pode revolucionar, né, vários empreendimentos, que pode realmente a gente ver, alavancar, crescer, ter uma visão de futuro, porque automaticamente quando o cliente ele não tem esse controle, ele vive o hoje. É isso. Né? Ele não tem uma perspectiva de expansão, de crescimento. Automaticamente, quando a gente estabelece esse controle mais de estoque, esse controle do fiado, o cliente tem uma reserva de emergência, porque com a reserva de emergência, aquela situação que o Paulo falou sobre a cliente dele, porque todo mundo está sujeito a isso. Exato. Todo mundo está E o empreendedor, ele tem que ter uma segurança. E a segurança, qual seria? Justamente os controles. Ele saber quanto que ele tem para receber, ele ter uma reserva de emergência, porque todo mundo está sujeito a acontecer, né, alguma adversidade, imprevisto. E através desses controles, através dessa orientação, eu acredito que ele teria E Andréia, e um ponto, né, que vocês dois falaram a respeito do SEAP Bank, que é uma ferramenta de gestão para o negócio. Porém, ele já te dá toda uma opção para tu poder diferenciar, para o empreendedor diferenciar a finança pessoal dele da finança da empresa. Hoje em dia a gente vê que a maioria dos empreendedores, eles têm aquela confusão. Não, vou pegar dinheiro aqui do caixa aqui, quero para comprar tal mercadoria, vou fazer isso. Às vezes tira da maneira errada. Né? E aí tira da maneira inadequada, compromete a renda da atividade e no final ele não sabe o que é dinheiro dele, não sabe o que é dinheiro da empresa, e aí entra aquela questão que você falou. O cliente ele se endivida porque ele não sabe para onde é que está fluindo o dinheiro. E o interessante disso que a gente está falando é que a gente tem vários casos de sucesso. Eu vou citar aqui um caso, eu acredito que a André também tem alguém para citar. Lá em Codó, a gente tem uma cliente, Dona Irailde, eu vou dizer o nome do cliente porque é uma cliente boa demais, Dona Irailde. Ela disse que quando ela foi pegar o primeiro crédito do SEAP, há 20 e tantos anos atrás... Fazia uns dias, hein? Ela começou como sacoleira. Como sacoleira e não era só calcinha que ela vendia. E aí eu renovei o crédito da Dona Elaine. Toda vez que eu vou lá, ela conta essa história e se emociona, né? Paulo, vocês foram meu primeiro parceiro. O detalhe é que quando eu cheguei no SEAP, a Dona Elaine estava inativa. E foi um trabalho para trazer ela de volta. Mas aí a gente conseguiu trazer ela de volta. E assim, toda vez que ela conta para nós esse testemunho dela, porque hoje ela é uma empresária de muito sucesso, tem um ponto comercial bem localizado, no centro de Codó. A mulher tem 10 lojas. Nossa, 10 lojas. Nossa, é uma inspiração, né? 10 lojas. Inspiração. Quanto de que essa mulher não contribui na economia local, quantas famílias hoje ela não impacta. Não impacta. E olha onde ela começou. Ela começou com a gente. Eu até me arrepio assim, porque toda vez que ela me conta, eu também fico emocionado, porque a gente vê de fato o papel
do SEAP, na vida desse cliente lá, o SEAP concedeu, abriu, confiou nessa cliente, Confiou. porque ela não tinha estrutura para tomar o crédito, mas lá, voltando ao assunto, pegou um crédito na medida correta, foi aplicando, com orientação, e hoje ela tem 10 lojas. Espalhadas em alguns municípios, algumas 2 ou 3 dentro de Codó e alguns em outros municípios. Mas é um caso assim, de sucesso, que toda vez que alguém pergunta, um caso de sucesso teu, eu lembro dessa cliente. Pronto. Realmente, como o Paulo bem colocou, são vários casos de sucesso. Eu tenho várias histórias assim, mas eu me lembro de uma que me marca muito. Uma cliente, olha, André, graças ao SEAP, essa cliente tem 12 anos que o SEAP está lá na minha região, 12 anos ela é da nossa carteira, já é uma senhora bem de idade, mas é uma superação. Ela disse, olha, André, graças ao SEAP, tem tanta coisa que eu poderia citar aqui, que eu consegui, né, através da orientação e da confiança que o SEAP depositou nela. Porque ela começou pequeno e hoje já trabalha com capital bem maior, e a gente vê o compromisso dela com o empreendimento. Ela passou, já era a maior superação que eu achei foi o período de pandemia. Vários empreendedores passaram por uma situação difícil, muitos fecharam as portas, né? E ela, uma senhora que estaria ali no grau de risco, que já era uma senhora de mais de 65 anos, e ela disse, André, eu estava aqui todos os dias, eu entregava a minha vida a Deus e vinha para o meu empreendimento, confiando que a gente ia passar por essa situação, e graças a Deus hoje eu posso testemunhar, né, que ela passou por um período, graças a Deus, não foi acometida pelo Covid e está com as portas abertas, pegando o microcrédito com o SEAP, investindo no empreendimento dela e podendo impactar, né, várias pessoas através do crédito. Na verdade, empreender requer muita coragem, né? E assim, a gente vivencia muitos empreendedores aí, pequenos, médios e grandes, que passam por várias frustrações, e aí a gente tem que chegar como acalento, né? Como solução, como alguém para orientar com qualidade, com firmeza, confiança. A gente tem que transparecer essa confiança nossa, da gente orientar o cliente para que ele possa até expandir, subir de um pequeno para médio porte, né? A atividade dele. E a gente enfrenta muitas objeções, igual o Paulo falou, na hora da orientação. Às vezes eles veem a ferramenta do fluxo de caixa do SEAP Bank como apenas mais uma dificuldade, é mais algo um processo. Porque tem empreendedor que ele é o marketing, ele é o caixa, ele A maioria das vezes. E é o nosso qual? Geralmente o pequeno empreendedor, ele é tudo, ele né? é tudo. Ele é desde o que abre até o que fecha, até o que fica madrugando, ele é o financeiro, meu Deus, demandas. é muita loucura. Então, assim, às vezes na hora que tu chega assim de impacto, ele pode achar que é mais uma atividade para ele. Mais uma dor de cabeça. E aí, na medida que a gente consegue apresentar o fluxo de caixa, né, a gestão do fluxo de caixa e custos, de controle de custos, onde ele pode diferenciar o que ele tem a receber, tanto pessoal como do negócio, e o que ele tem a pagar. Existem clientes que a gente chega para visitar e ele não sabe quanto que ele tem de fornecedor para pagar durante o mês. Isso é como é que ele vai fazer? Verdade. Como é que ele vai fazer a previsão do que ele tem a pagar e como é que ele vai garantir que aquele dinheiro vai entrar se ele não sabe o que ele tem a receber? Metas, né? A gente vê hoje que é uma realidade, mas que muitos empreendedores não têm essa visão de estabelecer metas, dele saber quanto que ele tem que faturar para ele cobrir os custos dele, ter um lucro, conseguir ter uma visão de futuro de crescimento. Olha, eu vou sair daqui, eu quero chegar aqui. Então, se não tem controle, não tem como mensurar. E a gente vê que é uma coisa que parece simples para a gente que está fazendo a orientação, mas que para muitos empreendedores não é tão simples assim. Exatamente. E aí o nosso desafio vem, porque existe hoje no mercado várias empresas que não desenvolvem o papel do verdadeiro microcrédito, né, do MPO, e carregam o nome de empresa de microcrédito, né? E aí o nosso desafio ele se torna ainda maior. Porque o cliente ele acaba, se você não dá a orientação da maneira correta, acaba tomando crédito, às vezes, em qualquer lugar, em qualquer instituição. E, às vezes, o crédito que não vai ser uma coisa boa, não vai abençoar a vida dele, o cara não vai prosperar. Então, é importante demais o nosso papel na vida desse cliente, na vida desse empreendedor. A gente tem casos que o cliente existe, mas a gente tem casos também de clientes que adoram, né, Andréia? Tem cliente que se sente muito bem e faz questão de mencionar realmente que o papel
no papel do Paulo, o papel da Andréia, como dos demais, é de importância na atividade dele. Então, é nesses casos que a gente se segura assim, e se motiva para continuar mudando e impactando de forma positiva a vida dos nossos clientes, que a gente tem, graças a Deus, uma boa carteira de clientes e a gente vem conseguindo, de forma positiva, estar levando um crédito da maneira correta para esse cliente. Isso é muito importante. Já puxando aqui para esse gancho, né, essa questão de ouvir o cliente, né, de não estar ligado só em fechar o negócio. É a parte chave de tudo que a gente tem colocado aqui, é o princípio de tudo. Então, para mim, ouvir o cliente, criar essa conexão com o cliente, faz toda a diferença na hora da venda, na hora do cliente te dar aquela importância no que você está colocando para ele, ele se sentir importante. Eu acredito que ele vai comprar a ideia. Se sente valorizado, Isso, né, André? ele se sente valorizado, ele vai comprar a ideia daquela ferramenta que você está vendendo, daquela gestão que você está colocando. Eu acredito que esse é o ponto-chave. Eu acredito assim que a gente contribui a manter a saúde financeira do empreendedor em dia, ele só assegura manter a longevidade do negócio dele, Sim. né? E assegurar principalmente que ele tenha confiança para que ele possa tomar decisões estratégicas, né? Igual eu mencionei anteriormente, ele pode migrar de um porte de médio De pequeno para grande, de pequeno para médio, de Como a médio. gente tem muitos exemplos. Assim. Muitos exemplos. Eu tenho exemplos de clientes que começaram a tirar o valor mínimo com a gente e hoje tira o limite. São histórias assim que... De superação, né, De André? superação, que para mim, eu costumo dizer que trabalhar com vendas é uma graduação, é uma pós-graduação, porque você vivencia cada coisa que você leva para a sua vida, né? São histórias inspiradoras que a gente vai conhecendo, que vai nos ajudando a superar esses desafios sempre, né? Todos os dias. Sempre. E nos inspirando a oferecer e continuar trabalhando aqui dali. São histórias que nos motivam. E a gente vive a nossa missão do SEAP diariamente, né? Que é fortalecer as pessoas dos negócios através das microfinanças, já há 36 anos. Somos pioneiros do microcrédito, porque a gente realmente aplica o MPO, né? Que é a nossa principal missão aí. E é isso, né, pessoal? Queria agradecer Paulo, Andréia pela presença, Gabriela por ter conduzido também essa conversa. Contribuindo aí com os conhecimentos enriquecedores que vocês têm, É né? muito importante para nós termos assessores que nem vocês, qualificados, que nos inspiram e inspiram outras pessoas também a seguir nesse mesmo caminho. E foi Paulo, uma André, honra. querem falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo contribuir, né, passar um pouco da nossa vivência, das nossas experiências, e dizer mais uma vez que eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, amo vender, amo essa conexão com o cliente, amo estar diariamente com o cliente, podendo estar impactando, nem que seja, né, de uma forma pequena, mas às vezes grande, dependendo de cada situação. E é isso. Para mim também foi um grande prazer, né? Sempre tenho um prazer e privilégio de estar conversando com o André ali no dia a dia. A gente acaba trocando uma ideia, ou por mensagem, ou por ligação. E estar aqui com vocês, João, Gabi, foi um momento muito importante. Estar ao lado. Eu acredito que a gente cresce muito quando a gente tem essa troca de conhecimento, troca de ideia. Eu espero que a gente tenha conseguido chegar lá também no nosso cliente que ouviu esse podcast, que está atento, escutando, que ele compreenda que do lado daqui, né? Do lado de cada mesa, tem pessoas comprometidas com a saúde financeira dele, disposto a ajudar, se ele precisar de ajuda, a gente está disposto a estender a mão e impactar a vida dele de forma positiva. Acaba que a gente sai com uma sensação de dever cumprido Exato, quando a isso, gente exato. tem um cliente na nossa carteira que a gente sabe que a gente contribuiu muito com o negócio Exato. dele. É uma sensação, assim, extraordinária. E nós temos vários cases de sucesso, a gente tem muita gente, Muitos muita clientes gente, de muita gente. sucesso. E é isso, pessoal. A gente agradece. Fiquem com Deus.